Fala galera, bem-vindos ao canal Bash and Flood, Josh aqui. Bom, o tema do vídeo de hoje, vou falar um pouco sobre o RTN que rolou na Epic Games em São Paulo, nesse último domingo. Eu acabei sendo campeão do torneio aí, trouxe a Gold Foil para casa. Foi um torneio muito bacana, muito bem organizado, muito player bom. Eu acabei fazendo 9-0 aí de Grave Bones, né? Um deck que já venho jogando há algum tempo. Joguei a maior parte da temporada de PQ do ano passado com o deck. E mesmo com o Bano Chart, eu ainda achei que o deck provavelmente é o melhor deck do formato aí, por mais que ele, né, perdeu um pouco de consistência. Mas junto com ele, outros decks também deram uma baixada, então ele, pra mim, continuou sendo um pick bom, né? Fora toda a experiência que eu já tenho com o deck. Bora dar uma olhada na lista aí, trocar um pouco de ideia de como foi o torneio, o que eu coloquei no deck aí, esperando pro meta, né? O que eu troquei as charts por. Bom, essa é a lista, né? Óbvio que ela é bem padrão. Eu tenho basicamente 50 cartas no main deck aqui, são cartas que sempre ficam em todas as matches. Eu posso falar basicamente o que tem de diferente, assim, das listas padrões aí. Eu gosto de jogar com dois Ancas. Eu não gosto de jogar com o Oyster. Acho ele muito fraco. O pessoal geralmente ignora ele. Ele acaba sendo bom na Mirror e contra Kassai, às vezes, para matar o Centauri Sword. Mas ele tem muito pouco impacto e eu não queria gastar um slot com ele. E o Anka é muito bom contra as várias matches. Vou falar algumas e ele foi MVP em algumas das matches que eu joguei. Do chart, eu acabei colocando o segundo Landshark, o terceiro Tip de Barkeep e um Seafloor Savage no lugar do chart. Bom, o Landshark é para dar consistência, né? Não tem jeito. Se o deck não faz gold, o deck sofre muito, não consegue jogar muitas das vezes. O Seafloor é um pseudo chart, só que ele é azul, né? Então você consegue ligar o Grave Bonus já direto com ele. E o Tip de Barkeep, ele às vezes desbrica umas mãos. Você consegue usar o rum para fazer o olhado da mão e, né, começar a jogar. Você não ficar muito dependente de gold. Fora que às vezes no off-turn você taca a mão cheia, você faz ele e esse rum acaba sendo muito importante num turno futuro, que o cara ignora um aliado, você faz outro aliado e bate com dois ali e acaba pressionando bastante a pessoa e deixando ela nas cordas ali. Aí de side, eu tenho o package aí anti-agro, então 5 Defense Action e um Fiddle's Green. Eu tenho um Remembrance e um Whaler. Eu sempre vinha jogando com dois Whaler, porém tem pouquíssimas matches de fadiga em si, eu acho que é mais Florian, Archaeo. E na Mirror, o Remembrance acaba entrando melhor que o Whaler. Até contra a Florian também, eu joguei contra eu vou falar depois, mas você acaba dando Remembrance em 3 barcos e, cara, fica muito difícil do cara te fadigar. Você fazer 6 barcos nele é muito dano. Aí eu tenho a Riches aqui, que ela entra em bastante match. Ela geralmente só não vai entrar em matches muito agro, né? Que ela não bloca. Então, tipo, Dash, Chaos, essas matches você precisa bloquear bastante, você não vai subir ela. Dois cachorro, Cuba, o MVP da Mirror. Ele acaba entrando, né, em matches fadigas também, pela recursão de leyline, pela criação de ouro. Em algumas matches ali mid-range ele acaba entrando uma cópia também. 3 amuleto. Essa foi uma das trocas também, né? Eu jogava com 3 loot the hold e um amuleto. Mas com essa virada no meta, eu esperava pouca Syndra e mais auxílio. Então, né, eu inverti, joguei com 3 amuletos e um loot the hold, o que acabou se pagando bastante no torneio. 2 Back Ally Breakline, então matches que eu sei que são mais lentas e o cara ignora aliado muitas vezes, né? Ou ele tem dificuldade de limpar aliado, você acaba subindo os dois. Ou algumas matches que o cara vai matar aliado, mas ele tem dificuldade, você acaba subindo um. E 3 Sunken Treasure também para matches agros, né? Principalmente matches agros que tem muito amarela, tipo Dash, Puffin, Kayle. Na Mirrors daqui MVP também, né? Você
virar um aliado, criar um horror aí é muito forte. Tem jogo que quem dá mais quem treasure no aliado ganha, porque muitas matches de Mirror, de Grave Bonds vão pra fadiga. E aí de equipamento, então de main eu tenho, acho que o setup padrão, né? Compasso, balance. Vou começar, na verdade, o peito e a luva, basicamente eles não saem em nenhuma match. O peito, a luva e o compasso são os três equipamentos que sempre vão estar no jogo. E aí eu vou ter 3 capacetes, então eu tenho Balance, Providence e o Nuhune. A maioria das vezes você vai jogar de Balance. Aí alguns decks que acabam não dando draw, você vai de Providence, né? Ou decks que tem hate arsenal. Então, Assassino, contra Kassai eu também tô jogando de Providence. E o Nuhune basicamente Auxílio e Verdance. Muita gente não sobe a B contra Auxílio, mas com os testes que eu tive aí jogando, eu não acho que seja a escolha certa. Principalmente com 3 amuletos, né? Porque com 3 amuletos, você faz o amuleto, o jogo fica mais devagar. Porque o Auxílio não vai te combar, né? Você não vai tentar um Big Turn que ele vai ser disruptado pelo amuleto. Então o jogo fica mais lento, você não ter a B num jogo lento, ele vai só ficar te dando arcana até você morrer. Então, também estou jogando com a B2 contra o Auxílio. E aí, de bota, eu vou ter a Mage Master, que é para metas mais lentas, né? Onde você consegue fazer 2 aliados num turno para bater. Ou até você consegue fazer um aliado da mão para desbricar a sua mão. Muitas vezes, igual, eu já comecei com Leyline e cachorro na mão, os Cuba. Fiz a Leyline, fiz os Cuba da mão batendo com o Mage Master com o Goagen, batendo, jogando a Leyline, já criando 2 ouros. E aí você já começa a jogar ali. Tudo que o Grave Bonus precisa é ligar, né? Essa engine dele. Mesmo que você perca a bota ali, o valor que você gera com o deck é muito alto, então não tem muita diferença. Tem Base of the Mountain para decks que batem muito alto, né? Que não fazem muitos ataques. Então, Kayle. Tô subindo contra Puffin também. Contra Valda, que é difícil ter, mas né, você parar um Battlefrag Pup dela dominado, porque você contorna dominado com ela também, um outro efeito. E muitas vezes, quando eu tô na draw, eu posso subir ela pra jogar aliado pro Grave, né? Então, você abre uma mão com 3 aliados, o cara bate você, você bloca ela, usa o efeito dela, joga os 3 aliados e já começa com 3 aliados no Grave e é muito forte. Eu acabei fazendo isso numa partida, já comecei com, tipo, 3 aliados no Grave e aí é só ir jogando no valor ali e poucos decks conseguem acompanhar. E a Kick Dodger, que acho que é a bota que é mais usada, assim. Você vai usar em matches que tem muita chain. Então, Dash, Kassai, Syndra, Mario. Apesar que Mario eu tô tendo gostado mais da Mage Master, né? O pessoal ultimamente tá jogando mais lento de Mario contra Grave, né? Pra tentar fadigar. Então eu acabo usando Mage Master. Mas a Kick Dodger também é uma escolha. Bom, acho que a gente passou a lista aqui, né? Eu vou deixar o link da lista aí na descrição do vídeo também. Quem tiver dúvida, pode mandar aí mensagem. Eu respondo, tiro dúvidas. Bora falar um pouco então do como foi o torneio. Primeira rodada aqui, eu acabei pegando um jogador aqui da minha cidade, aqui, o Bruno. Ele tava de Puff, né? E eu já tenho uma sina de perder a primeira rodada para Puff. No PQ da Epic mesmo, na temporada passada, eu acabei pegando uma Puff na primeira rodada e perdi. E isso, né, me custou pegar top 8, que a gente sabe como perder a primeira rodada é terrível, né, nos campeonatos. No sábado, na Citadel, eu peguei um player aqui também, bem conhecido aqui do interior de São Paulo, o Marcelo, ele tava de Puff, eu perdi também. Então é o terceiro campeonato que eu pego uma Puff na primeira rodada, eu já tava aqui, ó, tremendo. Eu falei, não acredito. Assina novamente. Mas aí eu abri muito bem, eu comecei fazendo um portside num Shun, jogando o segundo Shun pro Grave com o Grave Bones. Eu fiz um Shun, passei pra ele. Eu sei que ele bateu 6 no Shun, e eu acabei dando um Fearless, ele não conseguiu matar o Shun. Eu voltei e fiz o outro Shun. Então eu fiquei com 2 Shun. Aí na volta ele abriu batendo num Shun, eu usei o outro Shun. Aí eu briguei ele bater no outro Shun, ele bateu 6, eu dei outra Fearless. Ele passou pra mim, eu tava com os 2 Shun. Eu fiz um Salbones, aí eu fiquei com tipo 2 Salbones e um Shun na mesa. 2 Shun e um Salbones na mesa, e aí
não tem mais o que fazer, né? Aí o Grave loca o jogo e é só ir na cara. Segunda rodada, eu acabei enfrentando o Lucas Castro, ele tava de Kayle. É uma match favorável pro Grave Bones. Apesar que o Kayle muitas vezes, né, dá aquele high roll e pode acontecer de tudo numa match contra Kayle. Mas foi um jogo bem tranquilo, eu encaixei um Anka ali que ficou na mesa. Eu ativei o Anka 2 vezes, dando disrupt nos turnos dele. Ele fez 2 Blood Rush, só que foram. Ele comprou mal, ele acabou piteando 2 vermelhas nos 2 turnos que ele deu Blood Rush. Então, foi um jogo controlado. Ainda assim, ele me deixou a 7, mas já ele tava a 1 ali. A gente sabe o que tem muito non-block, então toda vez que eu batia, eu comprava 2 cartas dele. E até ele dar um Stampede em mim e eu revelar um barco do topo e e eu matar ele com o próprio Stampede dele. Na terceira rodada, eu peguei nosso querido Ivan Taranto. Tava de Kassai. É uma match complicada pro Grave, né? O Ivan é um player bem experiente. A gente foi trocando ali, trocando. A vida foi descendo bem parelha. Aí na hora que a gente tava 20 de vida mais ou menos, eu acabei fazendo um Scuba. E ele acabou ignorando o Scuba e só batendo na minha cara. E aí o Scuba ficou lá ciclando minas leylines, gerando muito valor, né? Ele fez um turno muito forte de spec, com 6 Copper. Depois ele fez um turno, acho que de Sharpened Sense com 2 Blade Flurry. Desceu minha vida a 5. Só que eu fiz um barco, peguei o tempo do jogo e aí ele ficou só bloqueando até vir uma mão que eu consegui dar letal nele. Aí a quarta rodada eu peguei o Pedro Ghioni, também bem conhecido aí. Conversei bastante com ele no Kalin que teve ano passado, né? Que nós dois cachamos de Victor, fizemos acho que 8-4. Então, gente boa pra caramba. Ele tava de Florian, e aí é uma das melhores metas pro Grave, eu acho. Isso que ele tava com Grave Keep no deck, então ele conseguiu exilar um Wailer meu e acho que um Rigamortis do Grave com Grave Keep. Ele quase me zerou de aliado. Só que ele ficou muito low, eu dei Remembrance nos 3 barcos, e aí eu acabei fazendo um turno de 2 barcos e acabei finalizando aí a partida. Acho que o 4-0 já estava alocado, né? Aí na quinta rodada eu peguei o Rafa Miller, também bem conhecido aí, player do Rio, joga muito de dash. Foi uma match muito tensa. Eu sei que nós dois ficamos a 1, sei lá, por uns 3, 4 turnos, né? Eu bato com uma carta, ele bloca com 2, né? Bato 6, ele bloca com 2, volta com 2 cartas mais pistola, eu bloco com 3, bato ali com uma, ele bloca com 2. Até o momento que ele não conseguiu pressionar muito bem, eu voltei com 2 cartas e consegui, tipo, bater mais, bater 2 vezes nele, ele tinha 2 itens na mão, ele acabou perdendo aí. Na sexta rodada, enfrentei o Lucas Aquino aí também do Rio. Tava de Vernas. É o que acho que ele tem jogado bastante de Vernas. É uma match que é muito mais difícil do que parece. Sempre são jogos muito close. Ainda mais o Lucas que joga muito bem. E quem tá na play importa muito nessa match. Ele acabou ganhando no dado. Sorte minha que ele não conseguiu dar nenhum arcano, mas ele acabou dando um Hurt Beat. Ele ganhou 3 de vida. Acho que ele deu um Everbloom também. Ele começou com 44. E aí a gente foi jogando ali, as vidas foi descendo bem parelho, bem parelho. Eu fiz um turnão, deixei ele a 1 de vida, que ele tomou tudo, porque ele tinha um arcano, acho que eu já tava. Acho que ele tinha uma árvore, eu tava tipo 13, alguma coisa assim. Ele bateu 9, eu parei 2 e fui a 6. E aí eu com a 6 e a B2, enquanto eu tivesse 4 de recursos na mão, eu não morria pro combo de 9 dele. A não ser que ele tivesse um amp. Então, no meu turno, ele estando a 1, eu comprei 2 Avastier, aí eu fiz um Avastier. Eu tinha 3 aliados na mesa, bati com o primeiro aliado, ele ficou pensando, pensando, pensando. Aí ele bloqueou com 2 cartas. Ainda assim, se o 6 Arcano tivesse no arsenal, eu ainda poderia morrer. Então eu dei um draw para gerar mais um recurso, né? Que eu tinha. Com uma azul, eu comprei outra azul, gerei mais um recurso. Fiz outro Avastier. Bati com um Salbones com Goagen. E. Salbones não, era um suave. Bati com o suave Goagen. Aí ele acabou morrendo. E aí ele revelou a mão. Ele tinha o combo. E ele tinha um rampante no arsenal. Ou seja, ele conseguia me dar 10 de dano. Só que ele não comprou 2 azuis. Ele comprou uma azul só. Então ele não conseguia fazer tudo.
Então, um pouco de sorte aí. Acabei passando no CISO 6-0. E aí eu fui pro top 8. A primeira partida do top 8 foi contra o Marcel de Puff. Eu tinha perdido pro Marcel na primeira rodada do sábado na Citadel. Então, já fui pra partida meio, nossa, dificuldade com essa match e tal. Mas foi uma match bem tranquila, eu consegui botar muita pressão ali. No começo, na segunda mão minha, eu comprei duas Defense Act e dois barcos, tipo, 4 vermelha. Eu falei, nossa, estranho, o jogo ficou estranho. Mas eu tinha começado muito bem, eu tinha dado um port side num Shun, começado com Shun. E aí, mesmo com essa mão de 4 vermelha, ainda consegui fazer um swab, arsenal a Defense Act ficar com o barco. Ele deu a Crown of Providence cedo pra corrigir uma mão que ele não tinha azul. E aí eu fiz dois barcos seguidos nele, quebrando arsenal, e o jogo desandou, assim. Aí no no semifinal eu peguei um Ocílio, e aí foi onde os três amuletos que eu coloquei se pagaram. Eu comecei, né, porque eu fui primeiro no Suíço, eu escolhi começar. Eu abri minha mão de 4 azul e não tinha amuleto. Falei, nossa, como eu queria um amuleto. Eu usei o compasso, olhei o topo, tinha um amuleto no topo. E eu tinha um port side na mão. Então eu usei port side, comprei o amuleto, fiz um tip de barkeep, fiz o amuleto, passei pra ele. E aí o jogo foi indo devagar, porque, né, com o amuleto você não pode fazer turno explosivo. A gente foi trocando, 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 trocando. Aí eu acabei também encaixando dois barcos no mid game ali, me deixaram bem na frente. Aí ele inevitavelmente foi combar com a bota e o peito. Eu estourei o amuleto, ranquei duas cartas da mão dele. Ele reduziu muito o potencial do combo dele, acabou descendo minha vida ali. Mas eu fui administrando. Aí ele foi a um turno meu, para fazer um turno grande, mas eu acabei bloqueando bem e indo a 7 ali, numa vida saudável. E a partir disso eu fui batendo até finalizar o jogo. Bom, aí na final acabei reenfrentando o Rafa Miller aí de Dash. É, como eu tava First Seed, eu escolhi estar na play, que é muito importante nessa match, porque a Dash, né, às vezes você acaba fazendo um setup de item ali e começa vindo muito forte. E eu comecei bem, fiz um port side num Shun, já comecei com o Shun na mesa. Mesmo assim, o jogo foi parelho, foi difícil. Aí, eu sei que teve um turno que nós dois estávamos a 20, eu tinha acenado uma Leyline, eu tinha um Anki e um Salbones na mesa. O Anka também foi incrível nessa match. Teve dois turnos de Spark que eu ativei o Anka e ele teve que descartar uma carta. Então ele perdeu a carta do draw do Spark. E como ele tava com Max V e Granada, ele não podia perder o turno batendo nos meus aliados. Então os aliados ficaram ali. Então eu tava com o Anka e o Salbones e ele fez um turno gigante ali de Granada e Max V. E eu tomei basicamente tudo. Eu dei um draw da balance, bloqueei com duas cartas, né? Na verdade, eu bloqueei com uma carta e usei a bota ali pra parar um dano. Fui a 7 e ele a 20. Eu tinha uma leyline no arsenal, igual eu falei, só que eu tinha comprado outra leyline. Então eu fiz duas leylines, fiz um Saltwater pra 7, piteando o Mazu do topo. Aí eu fiz outro Salbones. Então eu tinha um Anka, um Salbones, fiz o segundo Salbones. Eu tinha um Rum, usei o Rum, bati 10 com o primeiro Salbones e 6 com o segundo Salbones. Então eu bati tipo 23, ele já teve que dar uma carta da mão dele. E aí ele foi a acho que 3 de vida. E ele voltou com 3 cartas, eu comecei a, né, bloquear e bater 6, já comprar cartas da mão dele. E aí o jogo foi indo até ele ficar a 1. E aí ele batia com 3 cartas. Foi mais ou menos igual o nosso jogo do Suíço, só que eu tava com mais vida, então eu tava mais tranquilo ali para um turno que eu conseguisse bater mais de uma vez ou finalizar o jogo. E foi isso. Aí num turno que veio o Murderous Rebel, eu acabei batendo com o Murderous Rebel aliado, ele tinha 2 itens na mão também e eu acabei ganhando. Cara, foi um torneio muito difícil, igual eu falei, mas muito satisfatório aí, né? Enfrentar tanta gente boa e acabar levando o torneio, né? O Grave Bones continua sendo um ótimo pick. O bom é que, diferente da temporada de PQ, eu posso continuar jogando, né? Então devo jogar mais alguns RTN. Vou jogar o da Matrona, vou jogar aqui o de Campinas, né? Na BWG. Provavelmente mais algum aí no fim do mês, a Dream Up quando abrir, ou o São Carlos, que eu acabei comprando. Então tem bastante torneio para jogar aí. Muito obrigado, galera. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau!